tarde a todos. Hoje nós vamos ter o prazer e a honra de receber o ministro Aldo Rebelo nesse nosso podcast, cujo, patrocinador, líder é o Zé Márcio Rego, mas que não está presente nessa discussão. Então, é o podcast Conversar, né, com economistas e intelectuais. Então, recebemos hoje o ministro Aldo Rebelo e coube a minha honra de começar essa conversa, né? O que é muito bom, porque o ministro segue uma tradição de alguns políticos importantes no Brasil de ser também um intelectual e escrever sobre o Brasil, né? E coisa que infelizmente no momento se tornou rara, né? E ele tem vários livros sobre o desenvolvimento brasileiro, sobre a história brasileira, e um mais recente sobre a Amazônia, né? Eu vou começar levantando esse tema, porque ele é muito importante, tendo em vista os problemas de clima, etc., e mesmo de se dar uma solução, né, um uso racional para a Amazônia, e o livro dele avança nesse sentido. E depois eu gostaria de conversar também sobre o tema que eu gosto mais, que é desenvolvimento econômico, mas vamos começar pela Amazônia. Bom, ministro, se o senhor pudesse falar um pouco sobre as propostas que estão no seu livro, ainda mais que, né, com esses problemas que estão ocorrendo agora, né, de queimadas, de garimpo ilegal que destrói o ambiente, né, e tudo isso poderia ser evitado com uma outra abordagem sobre a Amazônia. Então, por favor... eu acho que todos temos muito a aprender com esse debate. Muito obrigado, professor Arthur. Cumprimentar também os dois professores que estão também aqui na nossa mesa, o professor Luiz e o professor Luiz Paulino, e agradecer também aqui o convite do professor José Márcio Rego, que é o patrocinador desse ambiente aqui de reflexão sobre o Brasil. O meu livro sobre a Amazônia é o resultado, ou se quisermos, a consequência da minha paixão pela Amazônia, pelo tema da Amazônia, desde os bancos escolares, quando me movia uma grande admiração por aquela parte gigantesca do nosso território, a maior bacia hidrográfica do mundo, a maior floresta tropical do mundo, a maior reserva de água doce do mundo. Isso sempre me deu a ideia de que a mania de grandeza do Brasil e do brasileiro decorre muito do gigantismo do território e principalmente dessa grandeza da Amazônia. Em segundo lugar, eu tenho a convicção de que a Amazônia hoje ocupa o espaço nobre da geopolítica do mundo, por várias razões. Uma delas, que é a mais conhecida, é a importância atribuída à Amazônia para o equilíbrio do planeta, para a proteção do meio ambiente, para a luta contra o aquecimento global, e isso dá esse destaque à Amazônia. Mas eu acho que além dessa agenda do clima, das mudanças climáticas, a Amazônia também tem outras razões que conduzem o mundo a fazer dela o tema central da geopolítica e dos encontros internacionais, inclusive o que acontecerá no Brasil, em Belém, no próximo ano, que é a Conferência de Mudanças Climáticas da ONU, que será no Brasil. E quais seriam essas outras razões, além da agenda do clima? Uma muito clara para mim é que é a maior fronteira mineral do mundo. Em um mundo carente dos chamados recursos estratégicos, terras raras, minérios raros, a Amazônia tem esses recursos disponíveis em grande quantidade. De tal sorte que, quando visitou recentemente o Brasil, a secretária do Tesouro dos Estados Unidos pediu ao ministro Haddad
que o Brasil se converta no fornecedor desses recursos para a indústria dos Estados Unidos, já que, além da Amazônia, você tem esses recursos nas mãos dos chineses, que estão restringindo o acesso, e na África, onde há uma insegurança jurídica, política, institucional, principalmente nos países que têm minérios, onde acontecem as guerras civis, os golpes, e isso torna a concessão de uma mina na África muito incerta. O outro motivo é que a Amazônia também se constitui numa grande fronteira da agropecuária. A Amazônia tem muitas terras disponíveis. O Pará já é o segundo produtor de proteína do Brasil, depois do Mato Grosso. O segundo rebanho bovino já é o do Pará. Rondônia já tem mais gado do que o Uruguai. Paragominas já exporta gergelim para 12 países. Então, é também uma fronteira agropecuária importante. É uma fronteira também de reserva de energia. A Amazônia tem capacidade de dobrar a geração de energia hidrelétrica do Brasil em pouco tempo. Tudo isso já planejado pela Eletrobras. Reserva de água doce. Tem 360 mil quilômetros quadrados de água doce de superfície, além do alter do chão e da vazão do rio Amazonas, que é responsável por 20% da vazão de água doce do mundo. E você tem, para fechar essa promessa que é a Amazônia, a maior fronteira de biodiversidade do mundo. A biodiversidade é o futuro da indústria farmacêutica, da indústria química, da indústria de cosméticos, da indústria de alimentos, da indústria de novas energias. E tudo isso nós temos na Amazônia. Então não precisa mais alguém perguntar por que é que a Amazônia está no salão nobre da geopolítica mundial. O livro trata disso. Perfeito. Bom, vamos, já que aqui a gente debate, né? E certamente existe polêmica sobre como aproveitar a Amazônia, né? Existem vários tipos de preservacionismos, né? Alguns muito radicais e que gostariam de que ninguém mexesse em nada, mas infelizmente, gostando deles ou não, se não há um uso racional, se não se dá oportunidade de vida para a população que está lá, quer dizer, o crime organizado entrou, não sei quem, e outros tantos acabam entrando e usando a Amazônia de maneira imprópria, né? Como é que o seu livro trata ou debate com essas outras formas de pensar, né, sobre como o Brasil, né, a sociedade brasileira deve tratar a Amazônia? Abordando os 4 temas polêmicos de forma direta. Quais são os 4 temas? O primeiro é a questão da soberania sobre a Amazônia, porque já há teses que defendem a relativização da soberania nacional sobre a Amazônia. É como se o Brasil tivesse que flexibilizar a soberania e partilhar a soberania da Amazônia com o mundo, porque a Amazônia é importante para o equilíbrio do clima no mundo. Eu acho que isso é inaceitável, porque mais importante ou tão importante quanto a Amazônia para o clima do mundo é o Vale do Silício para o desenvolvimento do mundo. E ninguém cogita de dividir o conhecimento do Vale do Silício, nem as indústrias do Vale do Silício com o resto do mundo. Ninguém cogita dessa possibilidade. Então eu acho que o Brasil não pode, em nenhuma hipótese, relativizar a sua soberania sobre a Amazônia, mesmo porque a Amazônia é brasileira muito antes da própria Califórnia, do Texas, do Arizona ou do Novo México serem americanos. Aquilo ali já foi herança dos nossos antepassados portugueses, indígenas, bandeirantes, que nos deram a Amazônia. Então, a primeira soberania completa, soberania econômica, soberania científica, tecnológica, de defesa nacional, de tudo nós devemos afirmar na Amazônia. Segundo, nós devemos, na Amazônia, proteger o nosso direito ao desenvolvimento. Professor,
o Brasil não pode aceitar que na região mais rica do mundo e do país você tem a população mais pobre do Brasil. Onde é que estão os brasileiros com os piores indicadores sociais? Na Amazônia, dos 20 municípios com a pior qualidade de vida do Brasil, 17 estão na Amazônia e liderando os municípios com maior população indígena. O Iramutã, segundo o IBGE, é o município brasileiro com o maior índice de analfabetismo e é, ao mesmo tempo, o município brasileiro com o maior índice de população indígena. É um município que o prefeito é indígena, a maioria da Câmara Municipal é indígena e tem o maior índice de analfabetismo. Eu conheço o Iramutã e sei por que é que acontece isso. Porque os pretensos defensores dos índios, as ONGs, que vivem em Paris, em Berlim, em Londres, não estão defendendo os interesses dos índios, estão defendendo os seus próprios interesses. E os índios estão lá abandonados, convivendo com a maior taxa de mortalidade infantil, a maior taxa de analfabetismo, a maior taxa de doenças infecciosas, nos piores indicadores de saneamento básico, de água tratada, de luz elétrica, de infraestrutura. Que situação é essa? Nós vamos aceitar uma situação dessa? Se você quiser outros municípios com grande densidade de população indígena, além do Iramutã, você tem lá Jacareacanga, que eu também estive em Jacareacanga, onde os indígenas vivem em situação muito precária. Então você tem que defender o direito ao desenvolvimento com responsabilidade ambiental e social. Por que a Amazônia não pode ter infraestrutura, não pode ter estrada, não pode ter hidrovia, não pode ter ferrovia, não pode ter centrais elétricas? Por quê? Por que é que Brasília, que tem 5.800 quilômetros quadrados, é isso, 5.800 quilômetros quadrados, tem 30 mil quilômetros de vias asfaltadas em 5.800 quilômetros quadrados. O estado do Amazonas, com 1.571.000 quilômetros quadrados, só tem 5.000 quilômetros de vias asfaltadas. Não tem como transportar um doente, uma criança para a escola, uma mercadoria, porque, segundo as ONGs, o Ministério Público, o IBAMA, a FUNAI, a rodovia traria risco para o meio ambiente. O estado do Acre tem 500 quilômetros de rodovias asfaltadas. Então, o direito ao desenvolvimento é um direito que a Amazônia reivindica e deve ter com responsabilidade ambiental. O terceiro ponto qual é? A proteção das populações indígenas. Não a proteção para impor aos indígenas a vida do Neolítico, a vida da coleta e da caça. A proteção aos indígenas é integrá-los à sociedade nacional com direitos à internet, à escola de boa qualidade, ao transporte, à luz elétrica, à água tratada, que, segundo uma parcela da nossa antropologia neocolonial, mudaria a cultura dos índios. Não, não muda não. O índio pode continuar protegendo a sua memória, a sua cultura, tendo acesso aos benefícios do desenvolvimento. Então, proteger a população indígena com direitos sociais, direitos materiais e espirituais. Terceiro, quarto já, além dos indígenas, proteger o meio ambiente. Então, é o desenvolvimento, a soberania, o desenvolvimento, a proteção dos índios e a proteção da natureza. De que forma? De forma prática. Vamos fazer um inventário que podemos converter em anuário para relacionar tudo que tem da natureza da Amazônia. O que você tem de floresta, o que você tem de fauna, de flora, de biotecnologia, de biodiversidade, de recursos naturais. Vamos fazer o inventário. E aí você vai explicar a Amazônia para o mundo. E não se prender às narrativas de quem está em Londres, em Paris, em São Paulo, dizendo que é uma Amazônia, é um paraíso, mas ninguém quer viver no paraíso. A ministra do Meio Ambiente disse que a Amazônia é um paraíso, mas veio mudar para São Paulo. Tá certo? Viveu em São Paulo. Eu acho que depois de Eva, é a segunda que abandona o paraíso, que não quer viver no paraíso. A outra é a ministra das populações indígenas. Tudo bem, não quis viver no paraíso, veio para São Paulo. Buscaram o conforto da metrópole e diz o seguinte: fiquem no paraíso que eu fico em São Paulo. Se elegeram por São Paulo e dizem: não, vamos proteger o paraíso imagético, o paraíso pictórico, o paraíso... Paraíso para quem, minha gente? Para a população que vive lá, sinceramente, aquilo está muito longe do paraíso.
Perfeito. Bom, eu não quero monopolizar a palavra, então eu gostaria, né, que o senhor Paulino, o Luiz Gorenstein, vocês têm alguma, enfim, alguma pergunta, alguma coisa? Eu acho que uma questão importante é essa exclusão que se faz entre proteção do meio ambiente e desenvolvimento, como se uma coisa excluísse a outra. Como é que você vê essa questão? Eu penso que o desenvolvimento ajuda a proteger o meio ambiente. Por quê? Porque produz os recursos necessários para a execução de políticas de proteção do meio ambiente. Como é que o rio Tâmisa foi corrigido da poluição exagerada que tinha? Que você não podia nem olhar. Podia encostar um dedo dentro do Tâmisa que derretia de ácido. Porque foi recuperado com recursos e com tecnologia. Nós não fizemos isso ainda com o Tietê. O paradoxo é que as pessoas acham que a poluição está na Amazônia. E ninguém olha para o Tietê aqui em São Paulo, para a Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro. Aliás, o nosso Senna também em Paris não foi também essa demonstração de pureza nas Olimpíadas. Então eu acho que o desenvolvimento com responsabilidade ambiental, veja o caso da BR-319 que liga Manaus a Porto Velho. A ministra do Meio Ambiente disse que é contra porque essa estrada recuperada vai conduzir o madeireiro ilegal, o desmatador. E o fiscal do meio ambiente? E a polícia que vai reprimir o desmatador vai por onde? Vai voando? Não. A infraestrutura ajuda também o Estado a fiscalizar, a proteger. Pela estrada, se chega o desmatador, chega também o policial que pode encontrá-lo. Mas, acima de tudo, você transporta uma criança para a escola. Você transporta... Eu vi lá no Rio Purus, a criança vai para a escola de canoa. Eu fui na escolinha, vi as crianças descendo, todas fardadinhas, da canoa subindo um barranco para ir para a escola. Então, você tem que ter a infraestrutura. Você tem que ter os meios para proteger o meio ambiente, tecnologia e recursos. Por que é que você não combate o desmatamento ilegal na Amazônia? Por várias razões. Uma delas, porque você não tem uma polícia equipada para isso. Você precisa ter a polícia dos estados da Amazônia com helicóptero, com barcos rápidos, com sistema de controle, de fiscalização. Você não tem os meios, você não combate os ilícitos ambientais. Então, eu acho que o desenvolvimento com responsabilidade ambiental ajuda a proteger o meio ambiente. Perfeito. E aí, Luiz, o que você... Boa noite. Eu queria aproveitar essa menção recente agora sobre polícia para fiscalizar o desmatamento na Amazônia e perguntar, como o senhor foi ministro da Defesa, o efetivo das Forças Armadas é de 360 mil na ativa, com judiciário próprio, serviço de saúde próprio, ensino próprio. E o senhor acha que as Forças Armadas estão desempenhando um papel adequado? Porque o que se vê diariamente é mais verbas, mais equipamentos e mais salários. E o senhor acha que o que eles poderiam fazer nessa situação de penúria do Brasil de recursos para ajudar ao desmatamento, a combater o desmatamento? Professor, eu considero as Forças Armadas, com todo respeito pelas demais instituições e corporações de Estado, a mais importante do Brasil. O Brasil pode confiar na sua instituição armada, porque ali estão brasileiros que se dedicam, e eu posso testemunhar porque acompanhei de perto, né, com disciplina, ao interesse público e ao interesse nacional. Como toda instituição também tem os seus defeitos, as suas deformidades. Mas acho que é a melhor instituição porque não só
presta um serviço relevante na defesa, que é a sua atividade fim, mas na Amazônia presta serviço relevante na proteção social de uma população abandonada. O ribeirinho recebe a vacina e o remédio pela mão das Forças Armadas. O índio recebe a vacina pela mão das Forças Armadas. Nós temos os navios hospitais, os helicópteros, que buscam muitas vezes o indígena para oferecer algum tipo de tratamento. Você tem nas Forças Armadas na Amazônia a única presença relevante do Estado brasileiro. O Estado brasileiro tem presença na Amazônia, onde as Forças Armadas estão presentes. Mas isso não é uma distorção? Porque... Eu acho que é, porque deveria estar lá o Ministério da Saúde, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Educação, o Ministério da Infraestrutura, o Ministério da Ciência e Tecnologia. Infelizmente, essas instituições estão ausentes ou é uma presença rarefeita. Eu defendo que as Forças Armadas ampliem a sua presença na atividade fim, ou seja, patrulha, área de fronteira. Por quê? Nós temos lá uma operação chamada Operação Ágata, que é uma operação de combate a crimes transfronteiriços. Essa operação mobiliza as Forças Armadas, é comandada pelo Ministério da Defesa, pelo Estado-Maior Conjunto do Ministério da Defesa. Reúne o Exército, a Marinha, a Força Aérea, a Polícia Federal, as polícias militares dos estados, a Polícia Civil dos estados, o IBAMA, a FUNAI, a Receita Federal. Todas essas corporações são mobilizadas numa operação integrada e conjunta, conduzida pelo Ministério da Defesa, de combate aos crimes transnacionais. Durante a operação, a taxa de criminalidade vai a zero, o que mostra que é possível você enfrentar o crime, porque vai a zero, e nós bloqueamos os rios, bloqueamos tudo. Depois a operação acaba e, naturalmente, a criminalidade volta. Você tem na Amazônia 20 mil milhas navegáveis. Patrulhar 20 mil milhas exige muito mais recursos da Polícia Federal, das polícias estaduais, Polícia Militar, Polícia Civil e das próprias Forças Armadas, da Marinha, que precisa de ter muito mais barcos rápidos, ágeis. E nós não temos esses meios e esses recursos para fazer esse trabalho. E aí o crime acontece aonde? Por exemplo, desmatamento ilegal. É principalmente nas áreas públicas, que o Estado não alcança proteger, fiscalizar. Não é na área privada que acontece principalmente, não, porque a área privada tem alguém que toma conta, que fiscaliza. O desmatamento ilegal acontece principalmente nessas áreas públicas. E aí só depois é que você vê a consequência e o resultado. Bom, a nossa conversa está muito institucional, mas a sua experiência de vida, sendo ministro em 3 ministérios, né? Na Defesa, na Ciência e Tecnologia, nos esportes, tendo sido presidente da Câmara, né? Quer dizer, é uma experiência que eu acho, inclusive porque muita gente que assiste aqui esse podcast é um pessoal jovem e tal. Se desse para falar um pouco, né, de como é que é a sua visão pessoal, tendo passado por esses cargos, quer dizer, como é que foi essa vivência? O que é melhor, ser presidente da Câmara ou ser ministro? Como é que se enxerga esses diferentes tipos de atividade e quais são vamos dizer assim, a satisfação que se tem em cada um deles, as dificuldades? Se a gente pudesse falar um pouco sobre isso, acho que seria interessante como uma experiência vivida, né, que pouca gente teve. Para não ser injusto com um dos ministérios que eu ocupei, eu queria citar o da coordenação política. Ah, tá certo. Que talvez tenha sido o mais difícil, né, que é uma encruzilhada muito complicada. É uma espécie de pronto-socorro do governo, é o Ministério da Coordenação Política. Foi o primeiro ministério que eu ocupei e depois é que veio o que vieram, né, o do esporte, o da ciência e tecnologia e o da defesa. E a presidência da Câmara. Por quê? Porque são plataformas que te obrigam a se debruçar sobre os desafios do país, os problemas do país. A presidência da Câmara você tem que discutir de reforma tributária, reforma política, a política externa, tudo passa pela Câmara.
os acordos internacionais, o orçamento. Então você tem que ter uma espécie de radiografia do país ocupando essas posições, ou em áreas específicas, como ciência e tecnologia, defesa nacional também. É uma área multidisciplinar, porque você tem a defesa nacional, você tem a economia de defesa, você tem a indústria de defesa, você tem a tecnologia de defesa, a ciência, a inovação de tudo isso, né? Bem, em cada situação dessa, você tem que combinar a aplicação da tua experiência anterior com o esforço de compreender o plano daquela responsabilidade específica. Eu considero que presidir a UNE, na minha época, foi um estágio muito importante para a vida pública, porque você tinha uma entidade nacional com representatividade dos estudantes, tinha disputas políticas importantes, quadros políticos importantes na arena do movimento estudantil, e de certa forma aquilo ali a gente observava também os dilemas, né, os desafios do Brasil. E nessas outras atividades eu creio que me valeu essa experiência do movimento estudantil, do centro acadêmico, da UNE, né? Eu fui líder do governo antes de ocupar os ministérios e antes de presidir a Câmara. Também fui líder da oposição. Eu acho que essas experiências, ajudadas por um esforço também de compreender o país, de compreender os seus desafios, né? Quando você sai, você se sente mais seguro, né, para opinar, para compreender o que de fato é necessário e, dentro do necessário, o que é possível, porque não basta compreender as necessidades se você não combinar as necessidades com as possibilidades. Você também, às vezes, tem soluções utópicas, soluções impossíveis. Eu acho que o Brasil, a partir dessa minha experiência, o Brasil é um país muito viável, muito viável. O Brasil é um país que tem um destino e que tem errado nas escolhas. Quando as escolhas ajudarem o destino, nós vamos em frente. Que bom. É uma experiência rica, né? E como foi bem colocado, quer dizer, essa experiência de movimento estudantil, de saber negociar e dirigir forças que são divergentes, né? Bom, no movimento estudantil, então, com mais razão ainda, porque o pessoal era mais, digamos, apegado às suas próprias posições, né? Isso é interessante, até mesmo porque depois dessa fase onde, pós o final do regime militar, onde se acreditava muito na política como uma forma de resolver os problemas do país, infelizmente, mais recentemente, há uma certa vertente, corrente de opinião até mais generalizada da chamada antipolítica, né? Infelizmente, né? E isso certamente não é positivo para o país, porque se precisa encontrar soluções de alguma maneira que seja negociada, etc. Dentro dessa sua atividade, né, em todas essas funções, quais foram os desafios maiores, né? E quais as figuras, as pessoas, etc., que mais lhe chamaram, lhe impressionaram, né, nessa já trajetória aí de décadas? Professor, eu tive o privilégio de conviver na Câmara e nos ministérios com gente muito qualificada, muito mais preparada, muito mais experiente do que eu, né? Perdemos recentemente um grande economista, eu considero o mais criativo dos economistas brasileiros, o Delfim Neto. Uhum. Pude conviver com ele durante muitos mandatos, porque era um economista prático, um homem da administração pública, mas também com uma formação acadêmica muito sólida, e
não se prendia aos dogmas das correntes econômicas importadas do velho mundo, do velho continente. Tinha uma imaginação própria, uma criatividade, e eu podia acompanhar esse pensamento nos debates econômicos da Câmara dos Deputados. Não foi por acaso que foi consultor de todos os governos. Sim. Serviu ao governo militar, mas também era ouvido pelo presidente Fernando Henrique, pelo presidente Lula, pela presidente Dilma. Todo mundo ouvia as opiniões do ministro e deputado Delfim Neto. Pude conviver com Roberto Campos também, muitas vezes incompreendido, como sendo um homem ultraliberal, sem que se compreendesse que ele também foi um planejador de Estado. Com certeza. Foi o criador do BNDES, foi quem levou para o BNDES a Maria da Conceição Tavares, que também foi deputada. Então nós tínhamos lá, num período, presentes nos debates, o Delfim Neto, o Roberto Campos e a Maria da Conceição Tavares. E eu pude acompanhar tudo isso. Debater, por exemplo, com o próprio Roberto Campos na comissão que discutiu a legislação da informática, foi uma experiência... Eu muito jovem ainda, primeiro mandato de deputado, e ele já um homem experiente na política, na administração. O Francisco Dornelles, também, que foi um parlamentar muito atuante. Aí você tinha ali ex-governadores, tinha gente da academia, tinha gente da origem do movimento sindical, sindicalistas, que traziam a visão do mundo do trabalho. Miguel Arraes, que também, o Brizola, que não era deputado, mas ia com frequência a Brasília. Você tinha o Silval Guazelli, tinha sido governador do Rio Grande do Sul, também fui deputado com ele, uma figura também muito interessante. E você, no Ministério da Ciência e Tecnologia, você convive, né, com a ciência do país. Eu fui ministro que nomeou o presidente do CNPq, que eu nunca tinha visto na minha vida, não conhecia pessoalmente, mas fui consultar e disse, olha, o melhor nome que o senhor poderia indicar para assumir a presidência do CNPq é o nome do professor, era um professor aqui da USP. Eu disse, não tenho dúvida nenhuma, era vice-presidente da Academia Brasileira de Ciência, e foi um belo presidente do CNPq, outros diretores lá do Ministério, secretários, e isso abre um horizonte para você conviver e criar uma agenda. Nós saímos com a agenda da ciência e tecnologia. Quando eu fui ministro, eu vi que os dois únicos ministérios que não tinham empréstimo do exterior, que não tinham financiamento externo, era a ciência e tecnologia e defesa. E quando fizeram a partilha do fundo do pré-sal, excluíram a ciência e tecnologia. Eu falei com a presidente Dilma, digo, como é que se exclui do fundo do pré-sal a ciência, a tecnologia e a inovação? Deram dinheiro só para saúde e educação. Eu digo, onde é que existe ciência, educação e saúde sem ciência e tecnologia? Ela mandou eu refazer com um novo decreto a partilha desse fundo do pré-sal, para destinar uma parte do recurso também para ciência, tecnologia e inovação e para a defesa. E na defesa dirigir o recurso diretamente para inovação na área de defesa. Consultamos aquela professora americana, mas a professora Mariana Mazzucato. Convidei a Mariana Mazzucato para oferecer um parecer sobre o sistema de ciência e tecnologia do Brasil. Ela fez um parecer. O contrato foi feito com a universidade dela. E depois ela também deu opinião sobre a inovação na área de defesa. No Ministério do Esporte, eu passei pela experiência de preparar os dois grandes eventos que o Brasil acolheu, preparar a Copa e preparar as Olimpíadas, que também eram enormes desafios multidisciplinares, porque Copa do Mundo você tem que cuidar de saúde, tem que ter os hospitais preparados para receber os turistas, os visitantes, os jogadores, tem que ter a área de infraestrutura, de mobilidade urbana, de segurança. Tudo isso ficava sob responsabilidade do Ministério do Esporte e, no caso das Olimpíadas, a própria preparação dos nossos atletas. Nós criamos
com o apoio da presidente Dilma, o Bolsa Medalha. Ela destinou R$1 bilhão para esse projeto, para esse programa. Na ciência e tecnologia, no esporte, na defesa, é um lugar muito organizado, muito disciplinado, mas nós criamos também uma agenda de defesa para as Forças Armadas no Brasil. E o Ministério da Coordenação Política, como eu disse, é um pronto-socorro. O que os deputados, senadores, governadores, prefeitos não conseguem resolver no Ministério, quando esgotam todas as tentativas, vão para a coordenação política. Então, ali você tem que se deparar com todas as carências do mundo político do Brasil e de Brasília. Pois é, e falando em políticos, o senhor conviveu com pelo menos 4 ex-presidentes. O presidente Lula, que agora voltou a ser presidente, a presidente Dilma, o presidente Temer, o presidente Fernando Henrique, o presidente Itamar Franco e o presidente Collor. Eu convivi com todos eles. Todos eles. E aí, qual é rapidamente, uma frase, ou pelo menos alguma coisa sobre cada um dos presidentes, qual é a sua impressão, né? Já que alguém que viveu tanto a política, né? E falar de outros políticos que chegaram ao cargo mais importante do país, né? Qual é a sua impressão sobre esses personagens? Em primeiro lugar, professor, ninguém chega à presidência da República se não tiver virtudes importantes, tá certo? O resto é você fazer julgamento ideológico e julgar as pessoas apenas pelos defeitos. E geralmente, quem tem grandes virtudes, quando tem defeitos, também são grandes. Não tenha dúvida nenhuma. Eu convivi com todos eles de forma respeitosa, mesmo com o presidente Fernando Collor, que é alagoano, que eu conheci, prefeito de Maceió, quando eu era jornalista em Alagoas, ele era prefeito de Maceió, conheci lá. E foi eleito governador pelo MDB, tá certo? Com apoio, inclusive, da oposição lá da esquerda na época. Bem, então convivi. Votei pelo impeachment e acho hoje que o impeachment foi um exagero na punição ao presidente Fernando Collor. O impeachment é como se fosse a pena capital, sem alguma coisa intermediária. É que, como no presidencialismo você não tem o voto de desconfiança, quando você tem que tirar o presidente é o impeachment. Então vira uma coisa, uma tragédia. No caso do presidente Fernando Henrique, eu cheguei a aprovar um projeto de lei no governo dele, que às vezes sou criticado por causa disso, mas foi a pedido do governo que eu apresentei um projeto de proibir a implantação das bombas automáticas nos postos de gasolina. Por quê? Porque havia um problema no governo dele, que era o problema do desemprego. O ministro do Trabalho era um amigo, deputado, o Francisco Dornelles. E o Francisco Dornelles disse: Aldo, por que você não apresenta um projeto de proteção do emprego? Porque isso vai ser bom para você e vai ser bom para o governo. Claro que um deputado do PCdoB com 10 parlamentares não ia aprovar um projeto num governo ao qual fazia oposição. Só aprovei porque o governo apoiou o projeto. E o ministro do Trabalho aprovou e o presidente Fernando Henrique sancionou esse projeto numa festa que convidou sindicalistas, trabalhadores, porque era de interesse do governo, era do meu interesse, do interesse dos sindicatos e do interesse do governo para sinalizar um gesto, um ato contra o desemprego que era alto naquele período. Com o presidente Lula, eu fui líder do governo, depois fui presidente da Câmara durante o governo dele, e com a presidente Dilma eu fui... Não, no presidente Lula eu fui ministro, líder e presidente da Câmara. Com a Dilma eu fui ministro do esporte, da defesa e da ciência e tecnologia. E tenho por ela grande apreço, grande respeito e defensora da honra dessa presidente da República, que pode ter cometido os seus erros na economia e na política, mas é uma mulher honrada e uma mulher séria, presidente Dilma Rousseff. Que bom. E quem é que chamou a atenção mais por habilidade política, por
capacidade de negociação? Eu sei que é difícil, eu sei que é uma pergunta difícil de responder, afinal de contas, né? Cada um desses personagens tem a sua... enfim... Olha, vamos dizer, a habilidade política não era o forte da presidente Dilma nem do presidente Collor. Não era o forte. Eles tinham outras qualidades. A habilidade política não era. Certo? E acho que pagaram um preço alto por causa disso. Quando você subestima a política termina também como consequência te subestimando. O presidente Lula tem muita habilidade política. O presidente Fernando Henrique também compôs uma aliança heterogênea improvável, reunindo o PSDB de São Paulo, que era uma espécie de UDN, com o PFL, que era uma espécie de PSD, tá certo? O PFL, esse é o Brizola que dizia, o PFL são os tenentes do Getúlio, é o PSD. A UDN não, a UDN é o PSDB, isso era o Brizola que pensava. Falou para mim isso algumas vezes. Tinha muita habilidade, e o Temer também tinha muita habilidade. O presidente Itamar também compôs um governo muito difícil, porque era o herdeiro do mandato do presidente Collor, mas conseguiu se estabelecer, organizou um gabinete, um ministério que deu a ele a sobrevivência, levou inclusive o PSDB, o presidente Fernando Henrique foi ministro das Relações Exteriores e depois o ministro da Fazenda dele, que todo mundo esperava que ia ser o Serra, tá certo? Que era, de fato, o tucano mais preparado para a economia. Mas o Itamar não deu o ministério ao Serra. O Itamar deu o Ministério da Fazenda ao Fernando Henrique. Posso fazer um comentário sobre isso? Hoje, na coluna do Cláudio Humberto, menciona o seguinte, que o Itamar Franco falou para o Fernando Henrique: eu vou nomear o Serra para o Ministério da Fazenda. O Fernando Henrique falou: não faça isso, porque ele é o eu sozinho, você não vai governar. E isto coincidiu que, em seguida, o próprio Fernando Henrique veio ocupar o Ministério da Fazenda. E daí a presidência da República. O que o senhor acha disso? Eu acho que isso tem uma dose de maldade que, pelo amor de Deus, tá certo? Há a lenda de que já havia ali entre o presidente Fernando Henrique e o ministro Serra uma certa... rivalidade. Uma certa rivalidade. Quem criou essa história, pelo amor de Deus, eu não creio que isso seja verdadeiro. Eu acho que o presidente Itamar Franco não fez essa consulta ao Fernando Henrique. Eu acho que ele já tinha a convicção de que deveria nomear o Fernando Henrique, porque tinha a ideia de que o Fernando Henrique era muito mais habilidoso, era muito mais híbrido, e por não ser um economista tão autossuficiente como o Serra, teria a capacidade de ouvir mais as pessoas e de ponderar mais politicamente. Aqui precisaria focalizar o tempo. O Fernando Henrique foi nomeado inicialmente ministro das Relações Exteriores. Isso, foi. E como ministro da Fazenda foi o quarto. Foi. Foi lá no fim. Já teve 3 que não ficaram. Né? Exatamente. E o Serra já era consagrado. O Serra foi o coordenador econômico do Tancredo, não foi? Do programa econômico foi. Isso. Já era consagrado como um bom economista e um bom gestor. Tinha sido secretário da Fazenda de São Paulo, muito respeitado também. Sobre isso, há várias versões coincidentes. Que o Serra era secretário do Planejamento do Estado de São Paulo, no governo Montoro, e foi para Brasília apresentar um plano para o Tancredo. E crente que seria o ministro da Fazenda. E quando ele saiu, o Tancredo falou para um assessor: esse não quer ser ministro, ele quer ser presidente. Isso é uma versão contada por várias pessoas. É possível, essa é possível. O Tancredo também era um hábil leitor da psicologia humana e é autor de frases célebres sobre essas escolhas, inclusive aquela que
diz que, procurado por alguém que queria ser ministro, ele diz: diga que foi convidado e que não aceitou. Isso é o Tancredo. Mas o Serra é isso, porque o Serra é uma pessoa de uma autossuficiência muito grande. Ele discute com alguém sobre uma matéria na qual aquele alguém é especializado, e se você não tiver cuidado, você acha que ele vai entender daquele assunto mais do que o especialista. Eu acho que isso nenhum governante, nenhum presidente deseja um ministro que tenha essa autossuficiência. Por essa razão é que eu acho. Olha, o presidente da Câmara, quando o Fernando Henrique foi nomeado ministro da Fazenda, era o Luiz Eduardo Magalhães, com quem eu tinha uma excelente relação. E entrei uma vez lá na presidência, no gabinete dele, ele diz: Aldinho, você que é de São Paulo, por que é que não, se tenho que nomear um tucano, não nomear o mais competente? Eu digo: olha, provavelmente porque, na opinião do presidente da República, o mais competente é o que foi nomeado. O mais competente, na opinião dele, era o Serra, que tinha, de fato, esse conceito dentro da Câmara. Bom, já que nós estamos falando em política, quer dizer, o Tancredo, além de ser um político muito hábil, ele era uma pessoa culta e que tinha trabalhado com governos que tinham um projeto de desenvolvimento nacional, né, bem definido, como foi o próprio governo Vargas. Ele foi o ministro da Justiça, né? E certamente, se ele tivesse vindo a ocupar a presidência, isso teria se tornado bem claro, né? Ao que se atribui o fato de que, depois do governo Geisel, os projetos de desenvolvimento do país, etc., nós tivemos vários presidentes de várias posições ideológicas, etc., mas parece que todo mundo administra o dia a dia, vai fazer o supermercado, mantém a casa limpa, etc., mas uma visão de futuro mais definida, mais que possa se tornar algo concreto, alguém que consiga mobilizar o país, como fez o JK, né, nos 50 anos em 5, parece que é uma coisa que meio que se perdeu na política brasileira. Por quê, né? Já que com a sua experiência política de conviver com todos esses personagens, né, qual é a sua impressão sobre isso? Olha, eu quero fazer justiça ao presidente Sarney. Eu creio que ele fez também, para as circunstâncias da época, para as condições políticas da época, ele fez um excelente governo. Eu acho isso, do ponto de vista democrático. E na economia, ele tentou o que era possível numa situação muito adversa. A minha impressão, porque eu digo impressão, porque é algo muito empírico, é que o desenvolvimentismo, ou a ideia de desenvolvimento, foi sacrificada no altar do liberalismo político e do liberalismo econômico. Nós acabávamos de sair do regime militar. O regime militar foi associado ao milagre brasileiro, a taxas exponenciais de crescimento durante um período curto, mas houve esse grande crescimento. Ao segundo PND do Geisel, a criação dessas obras de infraestrutura, a construção de Itaipu, da Transamazônica, da Rio-Niterói. E eu acho que os liberais, tanto os conservadores quanto os progressistas, mesmo sem formular em teoria esse pensamento, terminaram associando o desenvolvimento ao regime militar e desvalorizaram essa tese como algo importante e central e transferiram para o liberalismo político, as liberdades políticas, o fim do entulho autoritário. Lembra do entulho autoritário? Sim. Tudo que veio do regime militar deveria ser demolido como mal, como algo nocivo, o que era um grande erro, um grande equívoco.
empoderaram instituições imaturas, narcisistas, como esse Ministério Público, que hoje bloqueia o desenvolvimento do país. Uma corporação completamente imatura, que deve ser protegida no combate à corrupção, porque, de fato, é uma coisa que o país precisa fazer com eficácia. Agora, parar o país como tem parado, não. E as pessoas se imobilizam, por quê? Porque não vale a pena mexer com a instituição criada pela Constituição Cidadã, como chamou o doutor Ulisses, mas uma Constituição que criou também instrumentos de paralisia do país. Então, eu creio que nós abandonamos esse ideal, a ideia de que o desenvolvimento é algo importante, inclusive para a democracia, não só para o bem-estar material, mas espiritual da população e da sociedade. Isso foi sendo paulatinamente abandonado. O regime militar foi associado a essa questão do desenvolvimento. Eu via isso principalmente no PCdoB. O nacionalismo era uma coisa assim estranha. Por quê? Porque todo nacionalismo no Brasil foi associado a algum tipo de autoritarismo. O do Floriano Peixoto, o do Getúlio e o do Geisel. Então, quando se falava em nacionalismo no PCdoB, todo mundo estava um pouco o pé atrás, entendeu? Porque as lembranças, do ponto de vista das liberdades políticas, sim, da liberdade partidária, não eram as melhores. O regime do Floriano foi de guerra civil, o do Getúlio teve repressão não só aos comunistas, mas também aos integralistas, que aquele levante dos integralistas foi um levante dos integralistas na forma, mas eram muitos liberais ali para combater o Estado Novo. E depois você teve o regime militar também. Então, o nacionalismo e o desenvolvimentismo foram marcados como se fossem coisas ligadas ao autoritarismo ou ao gigantismo do Estado, que era o caso do Geisel. Então, quando juntou-se aqui, né, liberais de mercado e liberais de direitos políticos contra o Geisel, cada um tinha uma razão diferente, mas juntou todo mundo com o apoio americano, acabou o regime militar. Esse período também coincide, sim, com a ascensão do pensamento neoliberal, no mundo, né? Que exatamente... Ministro, eu queria perguntar uma coisa. Exatamente. Que chega aqui também com muita força. Eu queria mudar totalmente de foco para o seguinte. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o estado da Alagoas, mencionando os seguintes personagens. O general Góes Monteiro. Eu já li bastante sobre ele, e depois sobre a briga do governador Silvestre Péricles com o senador Arnon de Mello. E depois um atentado que teve na Assembleia Legislativa, se não me engano, agora não estou certo, era o deputado Pedro Falcão, alguma coisa assim. Eu queria que o senhor falasse rapidamente sobre isso. Olha, isso é tema para uma outra conversa longa sobre isso. Então, está suspenso. O Graciliano Ramos, o que ele falou sobre as Alagoas, o que é essa civilização, porque o Nordeste são duas civilizações distintas. De um lado do São Francisco e do outro lado do São Francisco. Do lado de São Francisco para cima é o Nordeste, para baixo é outro. O Nordeste do litoral e o Nordeste sertanejo, que Euclides da Cunha tão bem define lá nos sertões. Você teve, isso aí foi o impeachment do Muniz Falcão, que terminou num tiroteio e que sofreu um atentado à bala, inclusive com um tiro que foi dado no Márcio Moreira Alves, que foi cobrir pelo Globo, pelo Jornal do Brasil, esse episódio. Você tem o Pedro Aurélio de Góes Monteiro, que era irmão do Silvestre Péricles de Góes Monteiro. Os Góes Monteiro governaram Alagoas, e o Góes Monteiro militar, que foi o condestável do Estado Novo, eu penso que era o outro grande caudilho. O Getúlio teve toda a projeção, mas ali, aquele movimento de 30, foram dois caudilhos, um civil, que era o Getúlio, e um militar. O Góes Monteiro uniu o exército em torno do Getúlio.
Ele que tinha combatido a coluna Prestes como militar legalista. E quando os rebeldes tiveram que escolher alguém para chefiar o movimento militar do Getúlio, que o Prestes convidado não aceitou, porque disse que era uma briga de brancos, os próprios rebeldes acharam que o Aurélio, que o Góes Monteiro era o homem indicado. E quem lê as memórias do Góes Monteiro, que o general fala, é uma coisa dessa, um jornalista que colheu o depoimento dele. É uma maravilha, um depoimento muito rico sobre aquele Brasil, aquelas circunstâncias que conduziram o Getúlio ao poder e depois a deposição. E o Góes Monteiro foi o protagonista dos 2 episódios. E ninguém revela como ele, por que é que o Getúlio foi deposto. E por que é que o Getúlio não foi preso e nem foi caçado. O Getúlio foi deposto, veio para São Borja num avião da FAB, com toda a proteção militar, e quando quiseram caçá-lo, o Góes Monteiro disse não. Ele vai permanecer com as prerrogativas, foi eleito senador por não sei quantos estados, e quando tentaram impedir que ele voltasse em 1950, mesmo eles já distanciados, o fiador da volta dele foi o Góes Monteiro. Então, é muito interessante a relação entre esses 2 personagens. No Estado Novo ele tinha simpatia pela Alemanha, o general Góes Monteiro? Não tinha simpatia por Alemanha, o Getúlio e o Góes Monteiro tinham simpatia pelo Brasil. A questão qual era? Era que a Alemanha tinha uma projeção de poder econômico muito grande. Eles olhavam para a Alemanha, olhavam para a União Soviética e olhavam para os Estados Unidos como 3 modelos que eles precisavam conhecer e estudar. E o Brasil tinha relação com a Alemanha. O próprio Marechal, que concorreu com o Jânio, o Lott, fez o curso de Estado-Maior dele na Alemanha. Aqueles canhões que estão lá no Forte de Copacabana, lá em cima, no Forte, são todos canhões Krupp, comprados da Alemanha. Então o Brasil tinha uma relação com a França, com a missão francesa, que teve aqui no começo do século. O aluno mais brilhante desse curso da missão francesa foi exatamente o Góes Monteiro, que fez o curso de cadetes lá no Rio Grande do Sul e terminou casando com uma moça de uma influente família gaúcha. Então, o Góes Monteiro precisa ser mais conhecido. Era o outro grande caudilho ao lado do Getúlio. Sobre Alagoas, o que mais? A briga do Arnon de Melo com Silvestre Péricles. Silvestre Péricles de Góes Monteiro, irmão do Pedro Aurélio. Essa briga começava em Alagoas, na disputa para o governo e para o Senado, e terminou em Brasília, porque o Silvestre dizia que o Arnon de Melo jamais subiria à tribuna do Senado, porque no dia que subisse, ele derrubaria de bala. E o Arnon não subia, não ia à tribuna. E aí um dia ele procurou e viu que o Silvestre não estava no plenário do Senado. Subiu. Quando ele tinha começado a falar, ele viu que o Silvestre ia chegando e se aproximando da tribuna. Ele puxou de um revólver e, com uma má pontaria, e outros dizem também porque a mão tremia muito, ele mirou no Silvestre e errou o tiro e acertou o senador José Cairala, do Acre. Que era suplente, estava se despedindo naquele dia. E não conseguiu se despedir porque foi morto nessa circunstância absurda. E Alagoas tem outro personagem também, muito interessante, que é o homem da capa preta. Tenório Cavalcante, que é alagoano de Palmeira dos Índios. E dizem que começou essa vida de matar gente matando o assassino do pai, lá em Alagoas, e depois veio para a Baixada Fluminense. E dizem que teve um entreveiro com Antônio Carlos Magalhães, que teria resultado, segundo a lenda, numa crise de incontinência urinária do senador da Bahia, né? E quando viu
o homem da capa preta, o Tenório Cavalcante, com a arma na mão. Então, essa gente lá de Alagoas, né, estado muito pequeno, mas era a área mais próspera da capitania de Pernambuco. Aqui tinha os melhores engenhos, aqui tinha esses Cavalcante, foram fundar um engenho em Porto Calvo, né? Mas o Graciliano Ramos, ressentido com a prisão que sofreu em Alagoas, disse certa vez, ou é atribuída a ele, que o Brasil precisava de um golfo. O problema do Brasil é que o país não tinha um golfo. E que Alagoas daria muito bem para fazer um golfo. Mas depois, viajando para a Europa, passando por Paris, observando lá aqueles monumentos, ele escreveu para a esposa dele, para a dona Heloísa Ramos, dizendo: tudo bem, estou aqui em Paris, a cidade é bela, tem muitos monumentos, tem muita cultura, mas eu ainda prefiro Alagoas. Fez as pazes com Alagoas. Bom, ministro, essa sua fala mostra assim, o seu prazer em falar da história do Brasil, né, de todos os seus personagens, né? E, ao mesmo tempo, o senhor tem escreveu sobre, não só sobre a história, mas como recuperar essa nossa, vamos dizer assim, eu não digo que seja um destino de buscar o desenvolvimento, mas é algo que está que teve presente na nossa história, nos nossos homens públicos, né? Como é que, depois de tantos anos, praticamente 40 anos, onde o desenvolvimento do país tem sido pífio, para dizer o mínimo, e hoje mesmo alguns economistas mais ligados ao mercado financeiro dizem que o Brasil não pode crescer a mais de 2% ao ano, porque senão vai ser o fim do mundo, né? Como é que é a sua visão, que é histórica, né, de todos esses personagens, e como é que a gente pode pensar o futuro, né, tendo em vista que nós temos um passado, uma história tão rica, né? E como é que a gente pode esperar uma situação como a que a gente tem vivido? Professor Arthur, entre as pessoas que eu admiro e que dedicam ou dedicaram sua vida à educação, estão aí o Darcy Ribeiro, Sim. o Buarque, lá de Brasília, né? Cristóvão. O Brizola, que também valorizava muito o tema da educação, e recentemente o Ciro Gomes, numa entrevista recente, disse: não, o principal problema é a educação. Outros já atribuem a ciência, a tecnologia, a inovação, sem que o país não volta a se reindustrializar. Outros dizem que é a infraestrutura. Eu considero todos esses temas muito relevantes, mas não acho que constituam o principal desafio do país. O Brasil só tem um problema. Hoje, o Brasil só tem um problema: voltar a crescer, voltar a se desenvolver. Se não tiver solução para isso, não tem solução para mais nada. Esqueça. Nós vivemos esse ano, essa circunstância, dos 38 ministérios, eu acho que são 38, sim, 37 tiveram seus recursos contingenciados. O que é o contingenciamento do recurso? É a falta de dinheiro, de orçamento. Você tem o orçamento, mas não tem a arrecadação. Você tem que contingenciar. A única exceção foi o Ministério do Meio Ambiente, por decisão de um órgão que é do Judiciário, mas acha que é executivo, que foi o Supremo Tribunal Federal, que decidiu que o Poder Executivo não pode contingenciar o meio ambiente, pode contingenciar o resto: educação, saúde, transporte, infraestrutura, segurança. Quer dizer, pois bem, então eu acho que esse é o único desafio do Brasil. Depois que você voltar a crescer, tá certo? Você vai ter o recurso para resolver o problema da educação, da saúde, da infraestrutura. Não tem o recurso para resolver nada sem o desenvolvimento, sem a retomada do crescimento da economia. E aí você entra, claro, no debate óbvio, que é o seguinte: e como voltar a crescer? Como voltar a crescer é removendo os obstáculos ao crescimento. Quais são esses obstáculos ao crescimento? Porque nós ficamos aqui debatendo o ajuste. Ah, não, tem que ter o ajuste fiscal. E como é que vai fazer o ajuste fiscal? Ah, não, tem que fazer o ajuste pela despesa. O país tem que cortar despesa, cortar despesa.
Eu pergunto, já cortou. O contingenciamento é corte de despesa. Vai contingenciar o quê? Esse ajuste, ontem eu estava num debate com empresários, mas o ajuste tem que ser feito pela despesa. Eu digo, esse já foi feito porque não tem mais despesa. Vai cortar o quê? Toda despesa deixou de existir, você só tem os recursos das transferências obrigatórias. Você não tem mais o recurso para investimento. O ajuste no Brasil tem que ser feito pela Receita. Se você não ampliar a Receita, esqueça. É a possibilidade que existe. Se você ampliar a receita, naturalmente a sua despesa diminui automaticamente. Você tem uma empresa que despende 50% da receita com funcionário, como é que você reduz a despesa com funcionário? Você tem dois caminhos, você demite ou você reduz salário. Provavelmente não seja uma alternativa real, porque o empresário não vai contratar mais do que precisa, nem vai pagar mais do que pode. Qual é o outro caminho? É aumentar a receita, o faturamento. Se você aumenta o faturamento, automaticamente você reduz a parte do funcionário nesse faturamento. O Brasil tem que encontrar um caminho de aumentar a receita e só com atividade econômica, só com um choque de investimento privado, porque o investimento público não é possível porque o recurso não está disponível. Para você voltar a ter recurso para investimento público em ciência, tecnologia, inovação, infraestrutura, educação, saúde, você precisa de ter arrecadação, que nós não temos agora. Eu creio que esse é o caminho. O resto é uma discussão sem futuro. A carga tributária do Brasil não é acima dos países da OCDE? E a outra coisa é o seguinte, é bom para esclarecer, eu não estou defendendo aumento de receita com aumento de carga tributária. Eu estou defendendo aumento de receita com aumento de base tributária. Por quê? Porque a carga tributária também inibe o investimento. Há dias eu recebi, quando ainda estava na Secretaria de Relações Internacionais da Prefeitura de São Paulo, um telefonema de um grupo de amigos. Arranje uma audiência com o embaixador da Guiana, e nós vamos abrir uma empresa na Guiana. Mas por que não abre no Brasil? Porque na Guiana o petróleo é mais barato, o gás é mais barato, a carga tributária é mais baixa, o licenciamento é mais fácil e mais rápido. O que é que você vai dizer? Empresários do Brasil que vão investir no Paraguai. Empresas do Brasil que se transferem para a China. A Tramontina foi para a China. A outra lá do Rio Grande do Sul que fabrica ônibus. Marco Polo. Marco Polo foi para a China. Sim. Não sei mais quem foi para a China. Se a Vega foi para a China. Eu sei que estão indo para a China, para o Paraguai, para todo canto. Agora para a Guiana. A carga tributária não é um caminho também para você aumentar a arrecadação, aumentar a carga tributária. Porque você termina inibindo esse investimento que nós precisamos ter. Eu acho que o Brasil tem que ter um choque de investimento privado. E, para ter esse choque de investimento privado, você precisa remover os obstáculos a esse investimento. E, depois desse investimento, você vai ter, inclusive, recursos para o investimento público, que é muito importante e muito necessário. Interessante. Fazendo um paralelo com o desenvolvimento da China, que é muito complexo, e é claro, aqui nós nem temos tempo de discutir essa questão agora, mas tem um aspecto que é importante, é que eles, enfim, tiveram um regime com a Revolução Cultural, que ajudou a desorganizar o país naquela época, né? E depois, quando Deng Xiaoping se tornou um dirigente muito importante, ou o mais importante dirigente, embora ele não tivesse um cargo formal equivalente, né? Depois de um pequeno período de transição do governo do Mao Tse-tung para o próprio... Ele criou algumas zonas especiais onde a base era exportação e trazendo investimento de chineses que estavam fora
da China, né? Estavam em Taiwan, estavam em Singapura, naquela época estavam em Hong Kong, que ainda era uma colônia britânica, e com isso eles conseguiram dar um start, né, no crescimento. E depois esse ciclo virtuoso, é claro que aí as outras províncias também quiseram, né, ter as suas zonas especiais, e à medida que se produzia nas zonas especiais, elas precisavam de insumos que eram produzidos em outras partes da China, quer dizer, um ciclo virtuoso realmente de crescimento, né? Como é que nós poderíamos mimetizar esse tipo de situação? Porque uma das coisas fundamentais para que exista investimento é que tenha alguma perspectiva de demanda, né? E o mercado mundial é gigantesco em relação a uma economia como a brasileira, ainda mais que o nosso consumo doméstico, infelizmente, o nosso salário médio está um pouco acima de 2 salários mínimos. O salário mediano, que são se fizer o dos 50% que menos ganham, é 1 salário mínimo, ou seja, tem muita gente que ganha abaixo disso. Então, me parece um pouco utópico achar que nós vamos conseguir começar um processo de desenvolvimento baseado no consumo doméstico, né? Como é que, já que você está pensando nisso e tem escrito sobre isso, né? Como é que é a sua visão sobre... Não que eu queira que se tenha todas as soluções já prontas, né? Mas um pouco mais sobre o desenvolvimento, de como é que nós podemos retomar o desenvolvimento e, a partir daí, gerar esse ciclo virtuoso. Eu penso que o Brasil tem que se apoiar nas suas condições mais favoráveis. O Brasil pode voltar a ser um país industrializado, com indústria de alta tecnologia? Pode. E nós devemos ter essa ambição, fabricar microprocessadores, elevar a nossa capacidade de produção de química fina, de novos materiais. Eu acho que o Brasil, informática, o Brasil deve ter essa ambição e tem condições para isso. Mas isso é um processo que vai precisar de recursos, de investimento. Essa capacidade vai exigir de nós muito investimento em ciência, em tecnologia e em inovação. E isso é muito caro. Você tem que revalorizar as nossas universidades, as nossas instituições de pesquisa, que são bem concebidas, bem estruturadas, mas têm carências enormes de equipamentos, de recursos, de meios, de pesquisadores. Então o Brasil precisa ter muito dinheiro para investir em inovação. E inovação você só tem se tiver tecnologia e se tiver ciência pura, aplicada. Nós não temos esse recurso. O orçamento eu fui ministro da Ciência e Tecnologia. Eu olhei o orçamento desse ano do Ministério, é de doer. Aquilo ali não cobre nem o custeio. Não, o Brasil não sai do lugar com aquele orçamento. É um orçamento quase próximo do Ministério Público Federal, imagina. Não pesquisa nada. Não tem nenhum laboratório, nenhuma universidade, não tem CNPq, não tem nada disso. Portanto, eu acho que o Brasil precisa se apoiar no quê? No excedente. O que é que vai gerar o excedente para reconverter o Brasil num país industrializado de alta tecnologia? Esse excedente só pode ser produzido pela agropecuária, pela agroindústria e pela fronteira mineral. Não tem outro jeito. É aí. É reproduzir o quê? Um processo que nós vivemos aqui quando, apoiado no excedente do café, o Brasil se industrializou e São Paulo se industrializou? Pode ser. Eu estive no Mato Grosso e conversando, inclusive, com pesquisadores do IPEA, que disseram, não, esse é o caminho. Até o pesquisador diz, assim, com certa ousadia, no futuro o estado mais industrializado do Brasil não será mais São Paulo, será o Mato Grosso. Exatamente por esse processo de conversão da agropecuária em agroindústria e da agroindústria na indústria em geral. E ele ainda disse mais, o principal porto do Brasil não será mais no Atlântico, será no Pacífico. E me deu exemplos. Pega uma cidade como Nova Mutum, com 1 bilhão e 900 milhões de dólares ou de reais de exportação no município. Então você tem essas possibilidades na área mineral, por quê? Basta pegar o caso do ferro. As três maiores exportações do Brasil,
no ano passado foram minério de ferro, petróleo e grãos, agropecuária, proteína e grãos. Esse ano, me parece que será o petróleo em primeiro lugar, o minério de ferro em segundo e proteínas e grãos. O Brasil tem que se apoiar nisso. E ainda bem que tem isso para nos apoiar. E vai convertendo essas possibilidades. Por quê? Porque fabricar chips, nós vamos levar quanto tempo? Você acha quanto tempo, professor Paulino, nós vamos levar para concorrer com a China e os Estados Unidos em microprocessadores? Isso é um processo muito longo. Pois é. Isso exige escala de investimento. Agora, uma roça de soja vira dólar em 4 meses. Uma vaca vira dólar em 1 ano e meio, 2 anos. Um frango, que nós exportamos para 60 países, vira dólar em 40 dias. O minério de ferro do dia para a noite. O ouro que está lá no Rio Madeira, essa semana eu vi um avião carregado de ouro que fez uma aterrissagem forçada em Cuiabá. Isso está cheio, esses aviões saindo dia e noite do Brasil carregado de ouro sem deixar um centavo aqui, $1, um imposto, um tributo, um emprego. Não, isso não pode ser. O Brasil tem que organizar essa atividade com fiscalização ambiental, com responsabilidade ambiental, mas não pode deixar a cassiterita estar saindo. Mas a cassiterita serve para quê? A cassiterita é o estanho, toda a solda de celular e de eletroeletrônico tem a cassiterita, o estanho, que tem muito na Amazônia. Então, acho que o Brasil tem que se apoiar nessa possibilidade, nesse excedente. Com esses recursos, você reprograma o país para ser um país de alta tecnologia, para não ficar só fabricando avião, voltar a ter competitividade em outras áreas. Eu penso assim. O senhor não sei se o senhor estava no Congresso em 1997. Estava. Eu não sei se o senhor votou a favor ou contra a emenda da reeleição. Mas, independente disso, eu queria fazer um tributo ao professor Delfim Neto. Foi um dos raros homens públicos que explicou as razões que o Brasil não estaria preparado para isso. O senhor concorda ou discorda? Eu, inclusive, escrevi um livreto com um professor aqui da PUC de São Paulo, né, contrário à tese da reeleição. Certo? E o deputado Delfim Neto foi também um dos debatedores a condenar a tese da reeleição, que eu acho que terminou arruinando o segundo mandato do presidente Fernando Henrique. Foi marcado denúncia, corrupção, deputados que renunciaram por compra de voto para a reeleição. Foi uma coisa muito maculada essa trajetória da aprovação da reeleição no Brasil. Eu acho que a reeleição foi um dos nossos problemas. Tivesse mantido os 5 anos de mandato, como o presidente Sarney, que foi acusado de não querer os 4 anos, o presidente Sarney tinha 6 anos, queriam reduzir para 4. Por quê? É o seguinte, se tivesse mantido os 6 anos, não teria sido nenhum crime. Mas os 4 anos já era, eu acho, a preparação da reeleição. Porque aí se justifica com 4 anos. É um erro e está justificado por outro erro. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso tempo aqui, então a conversa foi ótima e poderia se estender por muito tempo, porque tem muitos assuntos, especialmente sobre a história do Brasil, desenvolvimento, a sua experiência política e todos esses personagens que certamente devem existir histórias muito interessantes a serem compartilhadas aqui com os internautas, mas hoje o nosso tempo está se esgotando. Então, eu gostaria de passar a palavra assim para que nós encerrássemos esse episódio, né? E quem sabe até ter outros episódios futuros. Vamos, estou à disposição. Agradecer aqui essa possibilidade dessa reflexão, dessa troca de ideias sobre o Brasil. O Brasil é sempre um desafio importante. Eu sou muito otimista em relação ao Brasil. Eu acho que a natureza, o destino nos deu muita coisa, que negou para muitos outros países. Nós temos agora que fazer
as escolhas certas para casar o destino com as escolhas. O mais difícil o Brasil já fez, consolidar esse território, formar essa base econômica, essa base científica, tecnológica, acadêmica. Está aí um país que domina o ciclo do átomo, que sabe que tem urânio, que sabe enriquecer urânio, que sabe usar o urânio, que é a alta tecnologia. O Brasil chegou a ter uma indústria de computadores muito boa, reconhecida pela ONU. Quando nós acabamos com a indústria de informática no Brasil, a ONU nos considerava no segundo degrau. O primeiro degrau era, acho que, Estados Unidos e Japão, e o segundo degrau, que estavam a Alemanha, a França, o Brasil estava ali, produzindo mais computadores do que muitos desses países. Eu lembro, porque o debate eu participei em 91, 92, o Brasil produzia já 600 mil computadores e o relatório da ONU já nos considerava um país competitivo nessa área. Então o Brasil pode fazer muito mais do que o que faz, tá bom? Então muito obrigado, um abraço e até breve. Obrigado, ministro. Obrigado a todos.